Pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero. Eu sou o Cláudio e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre RZTR11, o Risa Terrax. Bom, fundo bastante polêmico e bastante falado na época que ele lançou. Tem uma tese bem diferente, tá bom? Ele compra fazenda e aluga fazenda, é um tipo de ativo bem diferente. Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre cotação, se eu acho que está caro ou barato, se eu acho que vale a pena ou não, falar sobre dividendos, falar sobre futuro, dar uma olhadinha no último relatório da gestão para a gente compartilhar umas coisas que está acontecendo. E é isso. Se você gosta do tipo de conteúdo, curte, comenta e compartilha, beleza? E não esquece de se inscrever aqui no canal. Bom, vamos lá. Uma cota de Risa Terrax está custando R$ 96, tá? Parabéns para você que comprou na época que estava 76, parabéns mesmo, tá? Eu acho isso lindo. Hoje em dia eu acho que tá caro, tá bom? Ele tá inclusive com ágio, tá? Tá com PVP de 1,03. Eu acho que ele abaixo dos 93, abaixo dos 90 é legal, mas ele a 96 eu acho um pouco caro, mas que fique não tá caro ultimamente, não é mesmo? Bom, primeiro, uma coisa que é importante tirar da frente quando a gente fala sobre Fiagro, e lembrando, isso não é recomendação de compra ou de venda, o vídeo tem caráter educacional e é só a minha opinião, é que já ficou provado por A mais B que a Faria Lima ela não entende muito de agro, tá? Sendo bem sincero, o agro é o motor do Brasil, verdade, mas a Faria Lima em si ela não entende de agro. De, sei lá, 50 Fiagros que eu já vi na bolsa, e literalmente Fiagros, tá? Eu vou falar do RZAG, tá? Aqui tem uma notícia muito interessante do RZAG, que é um outro FI da Risa Terrax. Mas, sei lá, de 50 Fiagros que a gente viu já na bolsa, acho que nem 10% conseguiu chegar até agora sem ter nenhum BO, sem ter nenhum problema, sem ter nenhum dibre, nenhuma coisa que seja minimamente polêmica, tá? Ou que seja minimamente errada, assim, ou obviamente errada, digamos assim. Isso dito, o RZTR ele ainda é um FI, tá? Ele não é um Fiagro, porém ele investe, toda a tese dele é ligada no agro, beleza? Ele tá com um valorzinho em caixa ali de 4%, ele tem uma reserva por cota, acho que de 20 centavos, é bem pouquinho inclusive, já passou dos 150 mil cotistas atualmente, tem uma média de dividendo nos últimos 2 anos de 98 centavos, esse ano eu acho que o dividendo vai se manter em R$ 1, mas se vocês olharem, olha só, vocês veem que o dividendo ele tá caindo, tá? Ele foi 1,25 por um tempo, foi 85, subiu, né, para 90, depois subiu para 1,10, né? Subiu para 1, subiu para 1,10, manteve-se 1,5 por metade do ano passado e na outra metade já caiu para 1. E esse ano tudo indica que vai se manter em 1. Porém, tem algumas coisas, né, oportunidades e alguns riscos que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou abrir aqui a carta da gestão, tá bom? Bom, tá aqui o portfólio dele, né? Já passou por 4 emissões, tem 18 milhões de cotas, para o público em geral, é do Banco Genial, a administração, a gestão é da Risa, é um prazo indeterminado, a taxa de administração é 1,25% ao ano, eu acho alta, justamente porque tem taxa de performance, isso aqui eu acho praticamente um roubo, tá? Pelo menos esse aqui, ele foi um pouco mais honesto, tá bom? Dos males o menor. 20% acima do CDI mais 2% ao ano. Olha que absurdo, tá? Então, 20% acima do CDI mais 2% ao ano. Ou seja, se o CDI for 10%, não vai acontecer esse ano, essa taxa de performance eles jamais vão conseguir esse ano, tá? Mas vamos dizer que o CDI seja 10% e eles consigam 12%. 20% do que passar desses 12 é deles. Então, se eles conseguirem 14, 20% desses dois excedentes é deles e não do cotista. Se eles conseguirem 18, 20% desses 12 excedentes é deles e não do cotista. É muita coisa isso aqui, tá? Eu acho que se fosse, sei lá, 10% do que exceder CDI mais 2, aí ok, aí beleza, mas 20 eu acho muita coisa, ainda mais quando a taxa de administração é 1,25, quanto o padrão de mercado deveria ser 1, né? Mas isso dito, pagamento de rendimentos é no quinto dia útil do mês subsequente e a data X dividendos é no primeiro dia útil, beleza? Então eles pagam bem rápido, né? Data X primeiro dia primeiro, data de pagamento dia ali pelo quinto dia útil. O último rendimento foi de R$ 1, tá? Dá um dividendozinho de 1,02%. O yield anualizado vai ficar em 12,9%. Tá com patrimônio líquido de 1.783.000. A cota patrimonial é de 94. Lembra que eu falei para você que ele está negociando com ágio? Então o PVP tá caro, na minha opinião ele tá caro, tudo bem?
Ele tem 24 ativos, tem uma área total em hectares de 84 mil, tá? E a alocação de mercado nos imóveis mais caixa, daí dando aí os 3 bilhões, 829 milhões e tal. Mas, vamos conversar agora um pouquinho sobre a tese do fundo, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre o agronegócio, como é que tá, como é que não tá. O setor de agro está meio assustado, tá? Isso eu preciso tirar da frente para vocês entenderem. Como assim assustado? Do jeito que a gente trade ação, por exemplo, eu vou comprar Banco do Brasil porque tá barato, daqui a 2 meses ele sobe, aí eu vendo. Aí você vê que daqui a 2 meses ele subiu e você vendeu. Os produtores também tradam com soja, tradam com trigo, tradam com arroz, entendeu? Então, existe todos esses trades. Então, o mercado ele está sempre buscando oportunidades. O cara foi lá e produziu tonelada de soja. Não, mas está barato a soja, então não vou vender, vou guardar mais um pouquinho. Não, tá muito cara a soja, então vou vender tudo que eu tenho e também vou tentar vender o que eu não tenho também e já deixar vendido do ano que vem, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Mas isso dito, um pouquinho sobre a tese do Risa Terrax, tá? Como que ele funciona? Ele compra uma fazenda muito mais barato do que o normal. Por que ele compra mais barato? Primeiro, porque ele tem dinheiro para isso. Segundo, porque ele compra e ele já aluga para o próprio dono e com uma opção de recompra. Como assim? Imagine que o dono da fazenda está precisando muito de dinheiro para produzir, tá bom? Porque está caro, ele não conseguiu no banco, por exemplo. Então o dono pega, vende a fazenda, recebe esse dinheiro e fica alugando a própria fazenda, tá bom? E lá no final, se ele pagou tudo direitinho, ele recompra a fazenda dele por um valor parecido com o que ele pagou, ajustado lá as taxinhas, né? Então, para o produtor é válido, porque ele consegue dinheiro para produzir, ele consegue dinheiro para fazer a operação dele girar. Para o fundo é válido, porque o fundo recebe um aluguel e depois ele recebe meio que o dinheiro de volta que ele pagou. E se o pagador, né, se a pessoa que está alugando a fazenda, o antigo dono, não pagar ele direito, no final das contas ele ainda tem a fazenda que ele pode revender para outro. Então é uma segurança até que grande para esse tipo de negócio, embora seja meio confuso. É uma segurança muito legal. Dito isso, vamos falar um pouquinho da Risa. Ela deu umas pedaladas ultimamente, tá? Falando aqui um pouquinho sobre o RZAG, tá? O RZAG tá com um dividendão, é um fiagro e tal. Mas tem umas coisas que me incomodaram no RZAG, que aconteceu que um dos CRAs, né, um dos pagadores, porque esse é de dívida, esse grupo aqui, ó, Unigel, ele está em recuperação judicial e sobre segredo de justiça. Só que eles ficaram sabendo disso, numa semana, e eles soltaram o fato relevante, alguns dias depois do que eles ficaram sabendo. E, pessoas já ficaram sabendo antes, porque isso aqui é público, tem fato relevante no CRA e tal. Então, meio que dá uma manchada de reputação. Tem um pessoal que se juntou para mandar e-mail para a gestão, meio mais ou menos que, o e-mail com conteúdo meio que repetido só para inflar o inbox da gestão, para justamente receber mais explicações, porque no qual eles não explicaram muito bem. Então, meio que a Risa está ficando conhecida por não se explicar muito pro cotista, digamos assim. Eles tentam meio que enfeitar a noiva, meio que, sim, né? Quem não tenta, né? Todas as empresas querem que vão para a bolsa, querem que você compre suas ações. Então, elas não vão contar os seus maiores defeitos nos relatórios, não vão contar as coisas, mas existe um mínimo de transparência que você espera, ainda mais difícil, tá? Da gestão, porque ela ganha para isso. E a Risa, ela tem deixado um pouco a desejar. Eu, particularmente, não gosto dos relatórios da Risa. Acho que ficam umas coisas de fora. Tudo bem que não tem muito como você ficar sabendo o que exatamente está acontecendo, porque tá aqui os ativos, né? Não é um CRI ou um CRA que você tem toda uma estruturação, um banco, um papel por trás. É literalmente uma fazenda. E por um lado isso é complicado para um relatório, mas por outro é muito bom porque, de novo, ele aumenta a confiança do negócio. Então aqui todas as fazendas, tá? Fazenda Santa Clara. Tá aqui o lugar das fazendas, umas fotinhas para vocês entenderem o que ela produz, o tamanho. Acho que de 24 ativos que ele tem, só 2 não tem opção de recompra, tá? Então vai ser deles. Tá aqui as datas de vencimento também, se vocês quiserem acompanhar. O FII vai muito bem, tá? Acredito que ele vai conseguir um rendimento ali de um pouco mais de R$1 por cota. Vai aumentar essa reserva por cota, vai continuar distribuindo R$1. Não espero que ele distribua mais do que R$1. Na verdade, eu espero que ele se mantenha em R$1 por segurança, mas que pelo menos se mantenha em R$1. Aí você faz a conta, tá? Porque muitos desses investimentos, eles são sobre taxas pré-fixadas. Então, se a Selic explodir para 20%,
o fundo vai ficar com rendimento defasado. Mas se a Selic começar a cair, o fundo vai ficar com rendimento muito legal, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para você sobre RISA. Para o futuro, dividendo estável em R$1. Não vejo grandes ameaças, só pegar no pé um pouquinho da RISA para se explicar um pouquinho mais nos relatórios, nos vídeos e tal. E é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vejo vocês amanhã. Valeu, falou e até mais.